história. Qualquer professor, numa faculdade, numa escola, vai falar isso para você. Ele, ao ler a Bíblia, ele começou a ver que o Papa estava pregando um monte de mentira, enganando o povo. Mas o povo não tinha acesso à Bíblia. Então Martinho Lutero começou a copiar a Bíblia para que o povo tivesse acesso à verdade. O que aconteceu com Martinho Lutero? Foi expulso da Igreja Católica. O Papa não queria que o povo, qualquer livro de história, só botar lá, Reforma Protestante. O Papa não queria que o povo tivesse acesso. Martinho Lutero, ele não mudou uma vírgula, ele foi copiando a Bíblia para o povo. Sabe o que o Papa mandou fazer? Acho que foi no ano de 1640, se não me engano, queimar as Bíblias. Jeremias 36, o rei manda queimar o rolo. É necessário queimar a verdade. Muitas Bíblias foram queimadas para que o povo não tivesse acesso à Bíblia. Hoje nós podemos ler. Sabe o que é religiosidade? Eu só leio a Bíblia se meu pastor mandar. Eu só oro se meu pastor mandar. Eu só jejuo se meu pastor mandar. Deus está nos chamando. Nessa Bíblia aqui, católica, Deus falou comigo quando eu tinha 7 anos de idade. Eu tinha 7 anos de idade, eu só abri a Bíblia em Jeremias. Abri de novo, Isaías. E só caía onde Deus falava que não quer mais. E eu ficava olhando, não entendia. Porque aqui falava que Deus não queria que fizesse mais de escultura. Mas o padre me mandava adorar em mais escultura. E Deus falou comigo. Eu estava andando, a freira me levando. Eu posso pregar, eu vim de lá. Dá licença. Vim de terreiro, posso pregar qualquer coisa. Vim de terreiro de igreja católica. Um tiquinho de gente, assim, um pouco, cresci um pouco, né? Tá eu andando, esqueço até hoje, estava do lado de cá. Tinha imagem de Maria, de Jesus, de Jorge, um monte de Antônio, tudo quebrado, sem cabeça, sem perna, num canto. Tudo, só que tudo assim, como se fosse para jogar no lixo. E minha mãe me levando. A igreja para cá, tinha que levar lá para fazer catecismo. E eu perguntei para minha mãe, mãe, o que é isso? Para a glória de Deus, minha mãe sempre respondeu os meus porquê. Porque se você não responde os seus porquês dos seus filhos, Satanás vai distorcer lá no mundo e vai responder. Eu, mãe, o que é isso? E a minha mãe falou, é Deus. E uma criança. Eu tenho essa Bíblia aqui, que foi a melhor coisa que Deus fez, assim, que minha mãe fez. O padre falou assim, ela já sabe ler, compra uma Bíblia para ela. E minha mãe comprou essa Bíblia católica. E eu comecei a ler a Bíblia. Uma criança, em torno de 6 anos e meio, 7 anos e meio. E eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez. Deus falou assim, não era uma pergunta, missionária Maria. Porque Deus não faz pergunta, Ele sabe de todas as coisas. Deus quebra. Eu entendi assim, Deus quebra, mas Deus estava afirmando que Ele não quebra. Ele está aqui dentro. Tem uma passagem que eu não me recordo agora, mas eu acho que é o Salmo 135. Eu não sei se está no mesmo lugar. Na nossa, acho que está no Salmo 135. Aqui eu não sei se é o Salmo 115. Onde fala que as pessoas pegam suas imagens de escultura, botam uma roupa azul e vão carregando no ombro. E Deus chama de tolo. Aqui em Isaías, Deus falando, olha, pega madeira, faz uma imagem, uma parte bota no fogo e assa a carne que vai comer com a outra, faz um Deus, se prostra e adora, e Deus ali irado. Sabe por que não tem Covid? Porque Deus está irado. Sabe por que tem câncer? Porque Deus está irado. Sabe por que tem AIDS? Porque Deus está irado. Sabe por que vai vir mais praga, mais malária? Porque Deus está irado. Ninguém está querendo saber, estão queimando o rolo. Queima, joga fora, ninguém abre isso para ler. Porque se eu abrir a palavra de Deus, eu vou saber o que Deus quer, o que Deus acha, o que Deus pensa. Aliás, Deus não acha nada. A Bíblia
me corrija o homem, eu errei. Deus tem certeza, quem acha é o homem. E aí, quando eu cheguei perto, voltei, fiquei lá, a freira falando, e aquela voz, Deus quebra, Deus quebra, Deus quebra. Quando eu voltei, fiquei olhando aquela imagem enorme, segurando aquele suposto menino Jesus. E eu pensando, se cair dali quebra. Quando o padre falou assim, me perdoa, mas eu vim de lá. E eu fui chamada para apanhar mesmo, para pregar a verdade. Estou igual Jeremias. Quando ele falou assim, se ajoelha, eu tinha 15 gente assim, não me ajoelhei. Aí minha mãe se ajoelha, eu falei, mãe, aquilo não é Deus, toma ali beliscão. Eu, mãe, aquilo não é Deus, aquilo não é Deus. Filhos Paraíba, né? E aí de mim se falasse alguma coisa, né? Eu só não me ajoelhei. Cara, quando você ouve a voz de Deus, ela entra e te liberta. Eu era uma criança e estava vivendo um processo de libertação. E aí minha mãe foi, me levou para casa, pegou um fio mesmo, gente. Esses fios aí, essas crianças não sabem o que é apanhar, né, Maria? E ainda dobrava assim, pra ser o capeta, né? Capeta da malcriação. Aí eu sempre fui meio turrona, né? Apanhando, profetinha. Já era profeta. Já era profetisa desde pequeno, agora que eu tô vendo. Apanhando lá, ficava assim mesmo. Aí que ela ficava mais irritada, porque eu não chorava. Eu apanhava e ficava dura, igual um pedaço de pau. Aí que ela ficava mais irritada, aí que ela batia mais mesmo. Me bateu. Aí agora que eu não faço isso, mãe. Porque se fosse Deus, tu não tinha feito isso, que eu fiquei toda roxa, né? Aí pega aquela aguinha com sal, vinagre, uma coisa. Era o nosso ritual. Aí, não sei se foi no outro dia, me levou no terreiro lá, né? Pra mãe de santo, aí a mãe de santo. Aí tava eu lá com a mãe de santo, com aquele matinho, jogando aquela água com sal grosso, aquela coisa. A mulher rodando tudo. E eu quietinha. Aí de mim se falava alguma coisa, mas em casa eu falava. Agora que eu não vou, porque tu sabe que aquilo não é Deus. Aí eu te pergunto, quem me ensinou que aquilo não era Deus? Quem falou pra mim? Se minha mãe estava falando que aquilo era Deus, quem foi que falou com uma criança de 7 anos, 6 anos e pouco, que aquilo não era Deus? Um dia minha tia Maria chegou lá e falou, a Joana tá estranha, tá esquisita. Eu já tinha 8 anos. Eu virei pra minha tia, eu não esqueço disso até hoje. Eu lembrei esses dias pra minha tia, eu virei pra minha tia e falei, tia, não é a minha mãe. Quem falou pra mim que não era a minha mãe? Que tinha um demônio dentro, eu era criança, eu não sabia que era demônio. Outros deuses. Tem gente adorando anjo caído, achando que é Deus. Deus está falando, muitos são chamados para a salvação, mas poucos serão escolhidos. Jeremias 36 está falando, estão queimando o rolo. Não estão lendo a Bíblia, Maria. Estão queimando ela. Não estão lendo, estão queimando, porque ninguém quer saber. O que é que tem aqui dentro, hein? O que é que Deus pensa? O que é que Deus quer? Estão queimando a Bíblia. Apesar de ouvir a voz de Deus, antes da minha mãe aceitou Jesus primeiro. Minha mãe, fizeram obra de feitiçaria para ela. Quem não é revestido pelo sangue de Cristo, pega a mesma macumba, não adianta. Religião não leva a Deus. Religião afasta de Deus. Então minha mãe não tinha aceitado Jesus como único, porque só ele morreu na cruz, suficiente Salvador. Então fizeram macumba, pegou mesmo. Minha mãe veio manifestar, aceitou Jesus, os demônios foram embora, repreendeu. Graças a Deus tem gente que ainda com unção na face da terra. E minha mãe aceitou Jesus primeiro. Aí um dia eu cheguei lá e eu falei, mãe, agora tu é crente, né? Eu não, né? Eu ouvi a voz de Deus, que não adianta ouvir a voz de Deus e não obedecer, missionário. Tem que ouvir e obedecer. Aí eu falei, pô mãe, agora tu é crente, né? Mas quando tu quase me matou lá, aí minha mãe falou assim, Márcia, me perdoa. Eu não sabia. Sabe o que minha mãe estava falando? Eu era ignorante. Uma vez, quando nós viemos para cá, Silvio e eu já na igreja, a minha tia, ela ia para a igreja evangélica e depois ela ia lá para a igreja católica e eu falei para ela, tia, com todo respeito, religião não leva a Deus.
Aqui na Bíblia está falando que Deus não suporta. Ele fica irado. Nessa Bíblia aqui católica você vai achar isso. Deus irado. Ele não suporta, ele não quer. Diversas passagens, Jeremias, Isaías. Gente, é muita passagem, é muito. É em Êxodo 20, em Deuteronômio, muita passagem onde Deus fala, eu não quero imagem, eu não quero que faça imagem de mim, nem dos outros, nem adore nada, não quero. Eu sou o único Deus. Diversas passagens de Deus falando, eu sou Deus. Imagina Deus falando de manhã, tarde, noite, só eu sou Deus. E aí a minha tia, eu falei, tia, olha o que eu falei, sem querer, mano. Eu falei, tia, eu não sei o que fazer com a senhora, tia. Quer dizer que a senhora vai para lá e depois vai para lá? Tia, a senhora agora não já entendeu que só Jesus salva, cura e liberta. Aí eu abri a Bíblia e falei, tia, porque a senhora não sabe ler. Pra quê, mano? Tá me chamando de burra. Eu falei, tia, eu não estou chamando de burra, tia. Eu estou dizendo que a senhora não teve oportunidade de ler, de aprender a ler. Então, por não ter oportunidade de aprender a ler, a senhora não sabe ler. Mas aqui está escrito. Aí eu li para ela. Aí ela nervosa, porque eu disse, né, achou que eu estava chamando ela de ignorante, saiu batendo no portão. A minha tia e minha mãe não tiveram, nem meu tio Severino, nem meu padrasto, eles tiveram, missionária Maria, a oportunidade que nós temos hoje de aprender a ler. Sabe o que Deus está falando? Se tu sabe ler, lê. Porque tem gente que queria ler e não pode. Mas ela... Aqui eu falei, tia, eu não estou chamando a senhora de burra, de ignorante, eu estou lendo a Bíblia, ó, está escrito aqui, ó. Estou lendo, Deus não suporta imagem de escultura, não gosta. Isso está trazendo, é isso que traz cólera, é isso que traz Covid, é isso que traz maldição, é isso que traz destruição, é por isso que o planeta está sendo destruído, por causa disso, da desobediência, tia. Ela pode ter saído batendo no portão. Mas hoje minha tia está liberta para a glória de Deus. A palavra que Deus me deu hoje está em Jeremias 36. Onde Deus falou para o profeta Jeremias, escreve. Escreve, diz aí que eu não estou gostando. Escreve, diz que o mal vai vir sobre a face da terra, escreve. E quando Jeremias, que está preso, pede a Baruque para levar, Baruque também, uma dificuldade para a palavra chegar onde precisa chegar, mas quando ela chega, o rei, ele não quer ouvir. E ele pega e ele queima. Deus está nos chamando hoje, a palavra que Deus trouxe hoje, vamos abrir a Bíblia e ler. Essa é a palavra de Deus. Deus falou para o profeta, escreve. Deus falou para Moisés, escreve. Deus falou para Isaías, escreve. Isaías, séculos antes, Deus descreveu a morte dele. Olha, eu vou ser crucificado. Isaías viu Jesus na cruz deformado e falou, não havia nele formosura. Deus falou, escreve. Deus mandou escrever para eu e você, Maria, o pastor João e a humanidade, ler e saber quem é Deus. 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14, está escrito assim. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém?